O que determina o sucesso de uma pessoa? Bem-vindo, bem-vinda a mais um PNR Educação. Eu sou a Vanessa Nascimento, esse é o Ismael Luz e hoje nós vamos falar o que ninguém fala, o que ninguém te contou, 10 lições que podem realmente mudar a vida do estudante e a vida da pessoa, né, Ismael? Com certeza. E a gente começa, eu fiz uma pergunta para você bem provocativa, né? O que realmente determina o sucesso de uma pessoa? Inteligência, disciplina ou caráter? Ou as três coisas, Ismael? Perfeito, vamos lá. Inteligência, disciplina ou caráter? Vamos tentar aqui definir rapidamente o que seria a inteligência e diferenciar um pouco do que é conhecimento. E depois vamos falar da disciplina, do caráter, etc. A inteligência, ela é uma ação no mundo. Então, à medida que você recebe conhecimento, à medida que você recebe as informações do mundo real, concreto, através dos livros, através das relações humanas, através de tudo que o mundo oferece, você, a partir daí, pode agir sobre o mundo. A inteligência é esse agir, é esse mover. A gente recebe informações, há esse input de informações de várias fontes, vamos dizer assim, do mundo, da cultura, e a partir daí você então executa uma ação, resolve um problema. A inteligência seria essa resolução de problema. Como que eu resolvo um problema? Seja um problema musical, seja um problema na ordem técnica, seja um problema na ordem cognitiva, lógica, ou um problema social. Como é que eu resolvo um problema? Então é o momento que eu uso a minha inteligência visando a resolução de um problema. O conhecimento é a aquisição de informações. Então eu adquiro informações, eu obtenho esse conhecimento, e a inteligência é como eu atuo, como eu exprimo, como eu entro em ação por meio desse conhecimento que já está em mim. A disciplina nada mais é do que um regulamento das suas ações. Eu pratico com uma certa consistência, eu executo determinadas tarefas e essa disciplina visa um resultado. Então, não basta ser somente inteligente. A inteligência, ela é infértil, ela não produz nada se você não tem a disciplina, se você não tem o regramento e a constância para executar as suas ações. E o caráter? O caráter é justamente o resultado dessa inteligência aplicada durante muito tempo. À medida que você absorveu o conhecimento, exerceu uma ação no mundo, com disciplina, isso condiciona e você passa a ter um caráter. É o resultado desse conjunto de ações. Eu recebo informação, eu ajo no mundo com as informações que eu recebi, de uma forma disciplinada, ou seja, com um tempo dedicado, com uma constância, e isso torna a minha pessoa uma pessoa diferenciada, e isso forja o meu caráter. Bom, você está acompanhando a gente todo o episódio do PNR Educação, que tem o apoio da escola PNR, né, do colégio PNR. A gente faz uma pergunta provocativa e normalmente eu faço isso no final da nossa entrevista, mas eu quero fazer logo no comecinho. O que tem isso a ver com a ética e moral, filosoficamente falando? Maravilha. A ética é um conjunto de normas, é um conjunto de regulamentos que a sociedade entende como positivo, como bom, como algo que deve ser levado em consideração. Então, a palavra ética vem de ethos, do grego, que é uma maneira de agir segundo uma determinada comunidade. E essa comunidade é que vai dizer o que é bom e o que é ruim. Então, à medida que eu executo uma determinada tarefa, uma determinada atividade, quem vai julgar se isso é bom ou ruim é um conceito, é uma normativa, é um regulamento que já está presente na sociedade. O bom e o mal, ele, obviamente, ele pode ser examinado pelo indivíduo, mas não basta somente o indivíduo dizer o que é bom e o que é mal. Tem que passar pelo crivo da sociedade. A sociedade tem que entender que aquelas ações que esse indivíduo toma no seu dia a dia é tido como bom ou ruim. E aí não tem nada a ver com o caráter ou é o que forma o caráter? O caráter, esse ethos, essa inteligência, esse conhecimento, todos esses itens são frutos da sociedade. Não há o ser humano desconectado da sociedade. Platão, ele traz muito essa riqueza de informações, de conhecimento, no momento que ele entende que a inteligência, o conhecimento, a verdade tem que ser usada em benefício da sociedade. À medida que eu formo uma pessoa, formo meu caráter, formo a minha identidade, ela tem que servir a um propósito social. Não existe o cidadão formado para agir na solidão. O cidadão é o ser humano, é aquele ente
que descobre as suas virtudes, descobre o seu caráter, aplica a sua inteligência em benefício da sociedade. E quando a gente fala que uma coisa é imoral ou moral, porque, embora sejam palavras que se unam, né, ética e moral, nem sempre elas estão juntas, nem sempre elas caminham juntas. Ou eu estou errada? Eu acredito que o fato de ser moral ou imoral vai ter que passar pelo crivo da sociedade. Aquilo que é bom para a sociedade geralmente é bom para o indivíduo. Não dá para separar o indivíduo da sociedade. Aristóteles, salvo engano, dizia que o homem, ou melhor, que a sociedade é o homem em letras grandes. Então, existe o homem indivíduo e existe a sociedade enquanto um ser genérico. Essa sociedade ela vai ser um reflexo do que cada homem é na sua privacidade. Então, à medida que eu tenho um homem bem forjado, com caráter, com disciplina, com virtudes, eu tenho uma sociedade com caráter, com disciplina, com virtudes. Então, a moral do homem em si, do indivíduo, vai refletir mais cedo ou mais tarde na sociedade no sentido de que ela é uma sociedade boa para se viver, ou uma sociedade imoral no sentido de que ela não é uma sociedade boa para se viver. É basicamente isso. E Ismael, quais são os hábitos diários que fazem mais diferença nesse desenvolvimento intelectual, emocional? Existem algumas virtudes que podem ser salientadas com esses hábitos? Quando a gente analisa a formação educacional, a formação humana, ela certamente está conectada aos hábitos, ao comportamento. Então, uma pessoa virtuosa é aquela que, de certa forma, sabe regrar os seus instintos. Nós temos uma natureza animal, nós somos seres humanos, mas temos uma animalidade intrínseca, faz parte da nossa natureza. E essa animalidade, ela nos possibilita uma certa, como posso dizer, uma certa liberdade. Uma certa liberdade no sentido de que é, um animal ele não precisa de muitas regras para executar aquilo que o seu instinto, de certa forma, possibilita a ele. Então, por Mas aí exemplo, seria no caso, comer, andar, exatamente, um animal ele não tem que questionar muito se ele tem que fazer aquilo ou não. Ele acaba sendo, ele tem uma segurança. A palavra não é bem liberdade. Só fazendo uma correção. Um animal não humano, vamos dizer, um leão, um javali, qualquer animal da selva, das savanas, enfim, ele tem uma certa segurança para agir. Por que ele tem uma certa segurança? Porque o seu instinto o ensina como agir desde que ele nasce. Então ele vem ao mundo, ele recebe as informações do mundo, do seu coletivo, e ele tem uma certa segurança porque o instinto aponta para ele o melhor caminho de acordo com a sua natureza. Então a natureza daquele animal possibilita a ele uma certa segurança para que ele tome as decisões ali no momento do seu dia a dia, do seu estilo, do seu tipo de vida. Essa segurança dá a ele condições de agir sem ficar refletindo muito sobre isso, até O, porque ele não tem um raciocínio, né? o leão vai lá e ele está com fome, ele vai lá e ataca a presa sem pensar, Sem estou com pensar, ele está fome. seguro que esse é o caminho. O ser humano, pela ética e moral, eu estou com fome, mas eu não vou atacar minha presa, né? Eu não Exatamente. vou. Eu não vou atacar de qualquer forma. Como é que é a melhor forma de conduzir a minha vida? Então, de forma muito simplificada, os animais não humanos, né, os animais de outras espécies, eles têm uma segurança porque o instinto possibilita a ações que não demandam de pensamentos. É execução, simplesmente. Ele sabe o que fazer, mas é por instinto, não é uma reflexão racional. Não há um espírito ali refletindo e buscando informações coerentes ou incoerentes. Ele simplesmente age porque ele está seguro daquilo. A sua natureza permite que seja assim. Já o ser humano, por ser um ser racional, ele não é tão seguro quanto um animal. Porque ele precisa refletir e tomar as melhores decisões para si e para o coletivo. Então ele tem uma certa liberdade, mas ele perde a segurança. Ele não é tão seguro quanto um animal, mas ele é livre para tomar decisões. Então qual que seria o ideal? O ideal seria nós, a partir do momento que nos entendemos como seres que podem ser educados, que buscamos educação, buscar a segurança, que é a nossa animalidade, buscar a nossa liberdade, que é o âmbito racional, que é o âmbito reflexivo,
e fazer uma mescla dessas duas coisas. E aí nós temos o homem pleno, aí nós temos o cidadão pleno, a mulher pleno, o homem pleno, agindo com segurança na sociedade e livre para tomar as melhores decisões. Isso é o que difere o ser humano, é o tal do livre-arbítrio que a gente ouve desde sempre, né? E me fez lembrar que em um dos nossos episódios já do PNR Educação, eu perguntei de alguma pessoa ou de alguém de exemplo e você tinha falado de Jesus. E nessa sua fala eu me lembrei muito da questão ética, moral e de talentos e de virtudes de Jesus e principalmente do livre-arbítrio. Eu queria que você já fizesse essa associação, porque no episódio anterior ficou faltando. Falou assim: ah, num dos próximos a gente vai falar mais disso. Perfeito. Sobre o livre-arbítrio e a educação, fazendo um paralelo? Eu quero que você fale do livre-arbítrio paralelo a Jesus, né? Porque trouxe a questão do livre-arbítrio, mas referente às virtudes que a gente. Porque hoje nós estamos falando dos 10 hábitos, principalmente de virtudes, Ok. né? Eu quero que você faça um amarrado. Você é o professor, o filósofo. Tá bom, vamos lá. O que há de discussão nesse sentido, no âmbito filosófico, é o livre-arbítrio versus o determinismo, né? Então, o que é colocado como possibilidade de reflexão é: nós somos livres para tomarmos as decisões, 100% livres, ou seja, nós temos o livre-arbítrio para agir conforme o nosso senso individual, conforme a nossa possibilidade humana de tomar decisões, independente do meio externo, ou seja, independente das situações, eu posso agir da maneira que melhor me cabe, isso seria o livre-arbítrio. Ou eu tomo decisões, mas essas decisões não são exatamente tão livres, né, ao ponto de não haver uma interferência externa. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, temos que entender que o oposto, o antagônico do livre-arbítrio é o determinismo. O que o Cristo traz é que nós somos livres por sermos uma entidade, por sermos um ser individual, mas que é criado por Deus. Então, se nós somos criados por Deus, nós recebemos esse dom que há em Deus. Se Deus é um ser livre, por ser eterno, por ser espírito, nós somos uma centelha dessa divindade. Então, há em nós uma certa liberdade, há em nós um certo arbítrio, podemos agir conforme a nossa consciência, desde que essas ações estejam servindo a um princípio, a um ordenamento, a um ser que nos transcende. Eu não posso simplesmente agir conforme a minha egoidade. Aí, falando um pouco mais em termos espiritualistas, né? Existe o ego, o homem ego, e existe o homem eu. O homem ego é o homem que age por razões mais instintivas, por razões mais egoístas, pensando na sua individualidade e separando-se do Criador. Então, o ego é aquele ser o homem ego é aquele ser que age, mas ele faz distinção entre o todo e si mesmo, ele se separa do todo. Então, à medida que ele se separa do todo, ele acaba se protegendo em demasia e acaba não obtendo as virtudes que são universais. Ao invés de ele se abrir para o todo, se conectar com o todo, ele se conecta em si mesmo. Esse seria o homem ego, né? Não o egoísta, mas o homem ego. É um homem ainda fragilizado, um homem ainda não seguro, é um homem ainda não livre para tomar as decisões. À medida que você se conecta com esse transcendente, com a fonte, vamos dizer assim, você então se torna pleno e passa a acessar esse homem-eu, que é o homem transcendente, que é o espiritual. A mensagem do Cristo é basicamente isso, né? Ele diz: o reino de Deus está dentro de vocês. O que significa o reino de Deus? Vocês fazem parte dessa divindade. Não é que vai haver um mundo que vai ser acessado depois da morte. Não existe um paraíso que vai ser um mundo melhor do que esse. O que o Cristo traz o reino de Deus está aqui agora. À medida que você deixa a sua egoidade, você para de fazer essa distinção entre você e Deus e entende que Deus é tudo. E esse Deus habita você. Então, é mais ou menos isso que eu entendo sobre a filosofia do Cristo. Cristo tinha hábitos e ele fazia isso todos os dias, né? E andava com bons amigos, ele escolhia bons amigos, ele escolhia comer bem. Quais são os hábitos no dia a dia que pode ajudar o adolescente
ou alguém que está ali em formação, principalmente já que a gente está falando de educação, que tem essa vertente educacional? Sem sombra de dúvida, o adolescente ele precisa de um regramento, né? O adolescente é um ser humano que não é uma criança e também não é um adulto. É uma fase de transição, é uma fase curta, rápida, geralmente recheada de crises e inconsistências e dificuldades. E então é uma figura que, por não ser uma criança e por não ser um adulto, ele não tem uma definição. Ele não consegue tomar as decisões que um adulto toma e também não quer mais ser a criança. Então, o que é necessário para que ele saia dessa fase, né? Amadureça, saia dessa fase de uma forma virtuosa e já com uma preparação para a vida adulta, é um regramento. Se você não consegue colocar um regramento, se você não consegue, não é bem a palavra. Se você não possibilita um regramento, se você não possibilita um condicionamento para esse jovem, ele ainda acaba, ele acaba acreditando que é uma criança, ele acaba tendo hábitos e comportamentos de uma criança, e ao mesmo tempo ele quer ser um adulto, mas ele não consegue agir como um adulto, porque ele só tem a imaginação do que é um adulto, mas ele não tem a vivência de um adulto na sua prática. Então, para que um adolescente seja virtuoso e saia dessa fase tipicamente confusa para a vida adulta, é necessário o quê? Um regramento. Desde o momento de se alimentar, de levantar da cama, de arrumar o seu quarto, de fazer um momento específico de estudar, a fazer as tarefas no momento adequado, respeitar o professor, as normas típicas que a sociedade mais cedo ou mais tarde vai exigir desse jovem. Disciplina. Disciplina, sem dúvida. É aquela história, você, mãe e pai, vai concordar comigo. Às vezes tem aquele negócio que a gente vai se dirigir ao adolescente, você só tem 15 anos. Você tá pensando que você tem mais de 15 anos ou menos a mesma idade, às vezes a gente trata como criança, você ainda não tem idade suficiente Sim, para isso, sim, ou às vezes você tem idade demais para isso, né. exato, exato. Então é um aprendizado de mãe e pai, né, Ismael? Sem dúvida. Eu não tenho filhos. Mãe e filho, perdão. Sem dúvida, eu não É. tenho filhos adolescentes. Ainda? Minha filha tem 6 anos. Mas eu fui um adolescente e eu me recordo dessa fase, né? Eram brincadeiras, às vezes, típicas de criança, mas ao mesmo tempo sonhando já como seria a vida adulta. E quando você não tem um acompanhamento, quando você não tem esse regramento, essa disciplina, horário para fazer tal coisa, para se dedicar para tal área específica da sua vida, já visando um futuro melhor, você acaba ficando perdido. Você fica sem eixo, fica sem norte, fica sem o propósito adequado para seguir para a próxima fase. Como que lida com esse fracasso, com esse medo do fracasso, principalmente? Porque começa nessa disciplina, mas será que eu vou conseguir acordar cedo? Ou será que eu vou conseguir fazer tal tarefa? Perfeito. Eh, O adolescente, ele tem que ser colocado à prova. É típico da idade adolescente o desafio. Então, um adolescente que não é desafiado, ele não se desenvolve. Ele não se desenvolve, ele acaba ficando frustrado, porque ao mesmo tempo que ele tem o receio de não atingir a meta, de não atingir o objetivo, ele também se frustra quando o desafio não aparece. A vida dele começa a perder o sentido, começa a perder o propósito. Então é importante que esse adolescente, tipicamente adolescente, receba as instruções e que ele, passo a passo, lentamente, vá recebendo desafios cada vez maiores. Seja na escola, seja nas tarefas do lar, seja na forma como trata os mais velhos, seja na forma como trata os mais novos. É preciso que ele faça esse rito de passagem, que a cada fase da vida, a cada ano, né, dessa fase adolescente que é curta, ele experimente desafios novos. Ele experimente cada vez apresente soluções que sejam cada vez mais complexas. Que ele saia do simples, né, da brincadeira de criança, que tá ali no lúdico ainda, ali, simples, mas passe a ver nas suas ações uma responsabilidade e uma responsabilidade que traga para a sociedade uma solução. Porque é isso que vai acontecer quando ele for um adulto. Ele terá que trazer soluções para a sociedade. e essa evolução também, voltando ao exemplo de Jesus, implica na escolha dos amigos, né? Quando você vai mudando de fase, você vai mudando de amigos, e Exato. como escolher bons amigos? Como fazer essa escolha? Escolher bons amigos é uma tarefa difícil, porque vai depender muito dos pais, né? Do pai, da mãe, dos tios. Pode depender também da escola onde você estuda, pode depender do bairro onde você mora.
Então, nem todos os jovens, nem todas as pessoas terão as melhores influências, vamos dizer assim, nessa fase de fazer amigos, né? O importante é você selecionar aquilo que a vida te apresenta. Se ele saber selecionar aquilo que a vida te apresenta já é uma grande virtude. Então, seja na adolescência ou seja na vida adulta, irão surgir pessoas de todos os tipos. Saber selecionar as pessoas que realmente têm uma certa conexão contigo, que têm o mesmo propósito, que têm a mesma ética, a mesma moral, que entenda realmente quais são as virtudes que devem ser trabalhadas. Santo Tomás de Aquino dizia que a amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, o meu amigo é aquele que ama aquilo que eu amo e que rejeita aquilo que eu rejeito. Se você conseguir fazer esse filtro, já será uma grande vantagem frente a essa escolha, né? É uma coisa que eu, como mãe, também falo nessa questão da amizade, porque já fui questionada, e você vai ser questionado, mas eu não posso falar com fulano? Eu não posso falar com Beltrano? Eu falei, pode. Você pode falar com quem você quiser, você vai tratar todo mundo muito Certo. bem, mas quem você vai trazer para o seu convívio, aí você escolhe. Você vai tratar todo mundo bem, com Exato. educação, e saber separar mesmo o colega do amigo, do aquele que vai fazer, impulsionar, né, você crescer. Se você está aí estudando para o vestibular, você vai ter que andar com quem esteja estudando para o vestibular, né, Exatamente, Ismael? exatamente. É aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. E tem um outro ditado que diz assim: águia não voa com galinha. Ou seja, se você é uma águia, você está buscando voar alto, fazer grandes voos, voos longos, belos voos. Já uma galinha vai voar, mas vai voar pouco, dentro daquele cercadinho ali, com limitações. Então, o teu propósito vai dizer com quem você tem que andar, né? Se você quer ser um bom professor, busque bons professores. Se você quer ser um bom aluno, busque bons alunos. E por aí vai. Tudo posso, mas nem tudo me é permitido, Nem tudo né? me é permitido. Aí volta a questão da ética e moral, que é Exato, típica do ser humano, porque exato. os animais não têm esse discernimento. Lembrando que o programa tem o apoio e patrocínio do PNR Educação, Ismael Luz, que é diretor, que é idealizador. Ismael, no PNR Educação você tem todo esse cuidado, né? A gente percebe as salas sendo pequenas, as turmas Sim. menores, os professores, eles já fazem meio que esse filtro, esse encaminhamento, né? Sem dúvida. É um colégio pequeno, é um colégio acolhedor, é um colégio que já existe há 15 anos, embora fosse um cursinho preparatório, então a gente tem uma certa dinâmica, uma forma de trabalhar com jovens. A aceitação do jovem é muito positiva, dos familiares é muito positiva. Então, é um colégio que chegou já há pouco tempo, mas já tem feito um bom trabalho e está só começando. Falando nessa questão educacional, todas as semanas a gente tem escolhido um livro, né, para você trazer, falar desse livro, mas eu queria que você falasse de alguns livros, ideias, conhecimentos que todo jovem deve conhecer antes de entrar na vida adulta. Perfeito, vamos lá. Se nós formos citar alguns livros, recomendar alguns livros, por incrível que pareça, não vai passar de 200 volumes, 200 livros. Os grandes livros da humanidade, se forem bem selecionados, vão de 200 a 500 livros, vamos dizer assim. Se um adolescente conseguir, né, antes de entrar na fase adulta, ler por volta de 100 desses 200 grandes livros, ele já estará na frente de praticamente toda a população mundial, né? E por que que é importante a leitura de livros, né? E quais livros? Os maiores livros os melhores, né? Os livros mais profundos que devem ser lidos pelos jovens, pelas pessoas em geral, são os livros de ficção. Por quê? Porque a nossa mente, ela não opera no vazio. A nossa mente, ela não opera no vazio. Você precisa de símbolos, você precisa de imagens, você precisa de conceitos para que, a partir daí, a sua mente execute o que nós chamamos de raciocínio. Então, a partir do momento que eu tenho um símbolo, uma imagem, a minha mente raciocina fazendo conexões dessas imagens. A partir do momento que eu começo a fazer as conexões dessas imagens, eu tenho então o juízo, que é afirmar ou negar baseado no raciocínio, que é baseado nas imagens. A partir do momento que eu faço o juízo, afirmar ou negar, eu tenho um comportamento e tenho um sentimento atrelado a isso. Então, é uma cadeia que no final você tem
o que nós chamamos de caráter. Então, entenda que eu recebo informações, eu articulo essas informações por meio do raciocínio, o raciocínio me permite fazer afirmações ou negações, essas afirmações ou negações geram em mim um sentimento positivo ou negativo e geram em mim um comportamento. Então, aquilo que eu consumo gera em mim, no final do processo, um comportamento. Então, se eu leio bons livros, eu tenho boas referências. E o meu comportamento vai ser baseado naquelas referências que o livro me deu. Então, a partir do momento que eu leio muito, leio livros de qualidade, eu tenho uma vida sendo trabalhada, forjada por meio da imaginação e que vai levar a um comportamento, certamente vai levar a um comportamento. Não tem como fugir disso. Eu recebo informações para que no final eu tenha uma saída de informação que é por meio da inteligência, que é por meio do comportamento que vai acontecer no dia a dia. Agora, quais são os livros que eu tenho que ler? Livros de ficção científica, livros de romance, livros de poesia, livros de tragédia, de comédia. Então, se nós formos fazer um apanhado geral, né, uma timeline de quais são os livros, de quais seriam os períodos mais favoráveis para um leitor jovem, eu não iria segmentar, eu não gostaria de segmentar por datas. Mas é importante ele saber que existe uma cronologia. Então você pode começar, por exemplo, lendo as tragédias gregas, as comédias das tragédias gregas. 600 anos antes de Cristo já havia literatura de altíssimo potencial imaginativo. Você pode ler os livros de filosofia dos filósofos clássicos. Você pode ler Platão, você pode ler Aristóteles, você pode ler tantos outros filósofos daquela época. Depois, um pouquinho mais para frente, nós temos Santo Tomás, um pouquinho mais para frente a gente tem Agostinho, Santo Agostinho, que foi um dos primeiros filósofos que escreveu sobre a sua autoimagem. A primeira biografia que nós temos registro do mundo é de Santo Agostinho. Depois de Santo Agostinho, você pode ler, ou melhor, antes de Santo Agostinho, você pode ler alguns escritores romanos, né? Você pode ler alguns escritores medievais, por exemplo, como Santo Tomás de Aquino. Você pode ler, aí falando um pouco mais de literatura Pode narrativa. ler Dan Brown? Com certeza, pode ler Dan Já que Brown, tá falando de pode ler ficção. Harry Potter, pode ler Senhor dos Anéis, mas seguindo essa cronologia, você pode ler, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, como eu citei, você pode ler Dante Alighieri, você pode ler Giovanni Boccaccio, você pode ler, agora avançando um pouco mais, você pode ler Dostoiévski, que foi um grande literato, você pode ler os livros todos da literatura brasileira, do século passado, do século retrasado, Machado de Assis, Lima Barreto, os poetas todos, as poetisas todas. Então, não tem limite para a literatura. O importante é você inocular essas imagens. Como eu disse, a nossa mente ela não opera no vazio. Você precisa de informações, de imagens, de símbolos, de conceitos, de histórias, porque é por meio das histórias que a gente consegue absorver mais informações. É muito mais fácil eu decorar um livro, uma epopeia, por exemplo, de Camões, do que decorar um livro de ciência do Einstein, de livro de ciência moderna. É muito mais difícil você decorar livros de exatas, de ciência, de metodologia, do que decorar um livro narrativo. O livro narrativo ele tem essa função. Do que lembrar aquela história, daquele momento, Exatamente, que daquele é uma narrativa. Tem o quê? personagem. Tem o começo, tem o personagem, tem a trama, tem o meio, tem o fim, tem o ápice, tem o desfecho. Isso é uma imagem, isto é um símbolo, isto é a arte. A arte é o que? A arte é a estabilização de uma impressão. Eu recebo uma impressão. Essa impressão, ela vem com uma forma, com um formato, como um bloco. Eu capto essa forma, eu capto esse bloco e ele é armazenado no meu ser, não vai sair nunca mais. Agora, dificilmente você vai conseguir memorizar uma equação da fórmula da energia relativa de ar. É difícil. É muito mais difícil. Agora, essa linha, ela serve também para discos, para música, Pra- para filme também. Então, eu falo assim, eu tenho um pouquinho de preguiça de ler, pode recorrer ao filme, à série? Com certeza, para tudo. Por que a arte ela é o principal veículo de formação do ser humano? Porque ela é o elemento que é mais palatável e a gente consegue registrar com mais facilidade. Não é porque é legal ser cult, ser artista. Não, a arte ela foi desenvolvida para esta finalidade. Ó, então vamos fazer o seguinte, que o nosso tempo já deu aqui, o nosso diretor já está avisando.
Vamos falar de arte no próximo episódio. Maravilha. Vamos falar de arte, cultura e educação no próximo episódio de PNR. Ismael, foi um prazer estar com você aqui mais uma Prazer é vez. E eu espero você no nosso próximo episódio. Se você gostou, curta, compartilha, comente, divide aí com os amigos. Venha pra cá com a gente. E semana que vem, no próximo episódio, a gente vai falar sobre cultura e arte. Te espero, hein?